Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio clínico clássico que veio na forma de uma questão de prova de 2006. O cenário é o seguinte: um paciente chega com uma úlcera genital. E a partir daí, a gente tem três suspeitos principais, sabe? Três doenças que são mestres em se disfarçar e confundir o diagnóstico. A nossa missão aqui é agir como detetives clínicos, dissecar essa questão e aprender a identificar as pistas sutis que separam cada uma delas. É uma ótima analogia, porque na prática é exatamente isso. Essas doenças, o cancroide, a donovanose e o linfogranuloma venéreo, elas podem parecer bem semelhantes à primeira vista, mas assim, o caso inteiro pode depender de um único detalhe. A presença de dor, o aspecto da lesão ou o comportamento dos gânglios. E essa questão nos força a aprimorar esse olhar investigativo. Exatamente. E a questão que serve como nosso briefing do caso, vamos dizer assim, em relação às doenças sexualmente transmissíveis, é correto afirmar, e aqui estão os nossos suspeitos, ou melhor, as alternativas. A. No cancroide, a bacterioscopia mostra o bacilo causador quando o material é colhido corretamente. B. A manifestação mais característica da donovanose é a adenopatia inguinal volumosa. C. A lesão inicial do linfogranuloma venéreo é uma úlcera extensa, percebida em mais de 90% dos casos. E D. A donovanose não leva a alterações elefantiásicas, ao contrário do linfogranuloma. Ok, vamos começar essa investigação. Perfeito. E a primeira regra da investigação é seguir a evidência mais forte, A alternativa correta que nos dá a primeira pista sólida é a letra A. Certo. A alternativa A diz que no cancroide, uma bacterioscopia, se feita corretamente, revela o culpado. Então vamos começar por aí. O que é exatamente essa bacterioscopia e por que a forma como ela é feita é tão crucial? Então, a bacterioscopia é um método de diagnóstico bem direto. A gente pega uma amostra da lesão, coloca numa lâmina de vidro, usa uma coloração especial, a coloração de Gram, e olha no microscópio. O cancroide é causado por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. É um bacilo gram-negativo. A alternativa está correta, porque sob o microscópio, essa bactéria tem uma aparência muito, muito particular. E aqui é onde a coisa fica interessante de verdade. Que aparência é essa? É algo que salta aos olhos do microbiologista? Sim, quando a coleta é bem feita. E esse é o ponto-chave, Não adianta só passar um cotonete na secreção purulenta que fica na superfície da úlcera. Aquilo ali está contaminado com todo tipo de bactérias, células de defesa. É preciso raspar suavemente a base da ferida para pegar o agente que está de fato causando o problema. Feito isso, que a gente vê um arranjo que as fontes descrevem até de forma poética, como cardume de peixes ou trilhos de trem, são pequenas cadeias de bacilos assim, alinhadas em paralelo. Cardume de peixes é uma imagem bem forte, mas a alternativa usa a palavra comumente. Isso me soa um pouco vago. Quão confiável essa, digamos, impressão digital microscópica? Essa é uma pergunta excelente e vai direto ao cerne do diagnóstico no mundo real. A sensibilidade desse método não é de 100%. Ela varia, dependendo do estudo, da técnica, entre 50% e 75%. Espera aí um pouco. Se a sensibilidade pode ser de apenas 50%, isso significa que o teste pode falhar em até metade dos casos. Não parece quase um cara ou coroa? Isso não o torna uma ferramenta meio pouco confiável na prática? Parece. Mas é aí que entra o contexto clínico. Em muitos locais, especialmente com recursos limitados, não há acesso a testes mais sofisticados, como a cultura, que, aliás, é super difícil para o H. du Cruet, ou testes moleculares como o PCR. Então, ter uma ferramenta rápida, barata e que, em 50% a 75% das vezes, te dá uma forte suspeita visual, é algo extremamente valioso. Não é a prova de DNA irrefutável, sabe? Mas é uma impressão digital muito forte encontrada na cena do crime. Por isso que muitas vezes o diagnóstico é provável, baseado num conjunto de critérios. Entendi. A pista do microscópio é uma parte do quebra-cabeça, não o quebra-cabeça inteiro.
E qual é a outra grande peça? Como é a apresentação clínica do cancroide? Qual é a pista que o próprio paciente nos dá? A pista é a dor. Se houvesse uma única palavra para associar ao cancroide, seria dor. Depois de uma incubação curta, de 3 a 10 dias, aparecem úlceras genitais que são intensamente dolorosas. Elas têm uma base amarelada, purulenta, e bordas que são descritas como solapadas. Solapadas. O que isso quer dizer exatamente? Pensa na beira de um rio que foi erodida pela água por baixo. A margem de cima parece maior do que a base de terra que a sustenta, sabe? Cria uma espécie de pequena caverna. A borda da úlcera do cancroide é assim: a pele na superfície se sobrepõe à base da ferida. E para completar o quadro doloroso, em cerca de metade dos casos, os gânglios linfáticos da virilha, a íngua, também inflamam. São os bubões, que também são muito dolorosos e podem até se liquefazer e drenar pus. Nossa. Então, a assinatura do cancroide é dor em dobro, na úlcera e no gânglio. É uma apresentação bem barulhenta. Se a dor é a pista principal aqui, a ausência dela deve levar a gente para outros suspeitos. E isso nos conecta perfeitamente ao erro da alternativa B, sobre a donovanose. Exatamente. A alternativa B comete um erro fundamental de identidade. Ela afirma que a característica principal da donovanose é uma adenopatia inguinal volumosa que fistuliza. Está completamente errado. A donovanose, que também é chamada de granuloma inguinal, é o oposto do cancroide em termos de dor. Suas úlceras são classicamente indolores. E como são essas úlceras, já que elas são a atração principal? Elas são muito características. São lesões que crescem lentamente, sabe, de forma progressiva e têm uma aparência de vermelho vivo como carne crua. A descrição clássica em inglês é beefy red appearance. Elas não têm pus como as do cancroide e sangram com uma facilidade extrema, ao mínimo toque. A doença está na úlcera, que vai destruindo o tecido ao redor. Os gânglios linfáticos raramente são o problema. Mas a alternativa fala em massa volumosa na virilha. Isso não acontece nunca? O que pode acontecer, mas é incomum, é a formação do que a gente chama de pseudobubões. O nome já entrega, né? Não são bubões de verdade. Não é o gânglio linfático que está inflamado. É a própria doença, o granuloma, que se forma sob a pele, na região da virilha, e aí parece um gânglio aumentado. É um caso de identidade trocada. A descrição da alternativa B, gânglios enormes que se unem e podem vazar pus por vários buracos, não só é errada para a donovanose, como ela é, na verdade, a carteira de identidade de outro dos nossos suspeitos. É como se o enunciado descrevesse o suspeito errado usando o nome de outro. E essa descrição então pertence ao linfogranuloma venéreo, o que nos leva direto ao erro da alternativa C. Precisamente. A alternativa B descreveu acidentalmente o LGV, enquanto a C erra feio ao descrever o início do LGV. Ela diz que a lesão inicial é uma úlcera extensa, percebida em mais de 90% dos casos. A realidade é o exato oposto. Como assim? A lesão primária do LGV é uma pequena pápula ou uma úlcera minúscula, indolor e, o mais importante, transitória. Ela é tão discreta e some tão rápido que a imensa maioria dos pacientes nem sabe que a teve. As fontes sugerem que menos de 10% das pessoas notam essa primeira fase. Peraí, isso é totalmente contraintuitivo. Uma doença com um nome tão imponente como linfogranuloma venéreo começa de forma tão silenciosa? Exatamente. O nome da doença já nos dá a dica de qual é o evento principal. A doença não é sobre a úlcera venérea, é sobre o linfogranuloma. O primeiro ato, a úlcera, é tão discreto que passa batido. A doença só se manifesta de verdade semanas depois, no segundo ato, que é quando os gânglios linfáticos da virilha... Os linfonodos inguinais... Isso, os linfonodos inguinais. Eles começam a crescer, se tornam extremamente dolorosos, se fundem numa grande massa e podem fistular, drenando o pus. A marca registrada da doença não é a lesão inicial, é essa linfadenopatia dramática que vem depois. Entendi. Então, para resumir a investigação até aqui, o cancroide grita de dor.
A donovanose se manifesta como uma úlcera silenciosa que cresce sem parar. E o LGV começa com um sussurro, que é a úlcera que ninguém vê, e depois explode nos gânglios linfáticos. É uma excelente síntese. Cada um tem um modus operandi muito distinto no início. Certo. Já investigamos as fases iniciais, mas e as complicações a longo prazo? É aí que entra a alternativa D, que tenta traçar uma linha na areia, dizendo que o LGV pode causar elefantíase, mas a donovanose não. Isso está correto? Não, essa afirmação também está incorreta, ela cria uma falsa distinção. É verdade que a elefantíase genital é uma complicação clássica e bem conhecida dos estágios avançados do LGV, mas a donovanose também pode levar a um quadro muito parecido. Como isso acontece em cada caso? Os mecanismos são diferentes? Sim, e a diferença é fundamental para a gente entender as doenças. No LGV, o problema é primariamente linfático. A inflamação crônica e a fibrose que a bactéria causa nos gânglios e vasos linfáticos literalmente entopem o sistema de drenagem da região genital. O fluido linfático não tem para onde ir, se acumula e causa aquele inchaço massivo e endurecimento da pele, que é a elefantíase. Ok, então no LGV é um problema de encanamento entupido, por assim dizer, e na donovanose? Na donovanose, o problema não começa no sistema linfático, o problema é a úlcera, que é cronicamente destrutiva. Em casos não tratados, a úlcera cresce por anos, destruindo pele, tecido subcutâneo, tudo em seu caminho. Essa destruição massiva e a cicatrização, a fibrose que se segue, acabam secundariamente danificando e comprimindo os vasos linfáticos que estavam ali. O resultado final é o mesmo, linfedema, deformidade, um quadro que a gente chama de pseudoelefantíase. Mas a causa raiz é diferente. Entendi. Então no LGV é um ataque direto ao sistema de drenagem. Na donovanose, é como se uma demolição descontrolada na vizinhança acabasse arrebentando os canos como um dano colateral. O resultado final é parecido, mas o processo é distinto. A alternativa D erra ao dizer que isso não leva a essas alterações. Exatamente, ela ignora essa possibilidade de complicação tardia da donovanose. Portanto, ambas as doenças, em suas fases crônicas, podem sim resultar nessa complicação devastadora. Ok, vamos recapitular as pistas que nosso trabalho de detetive revelou. Se fôssemos criar um guia rápido para o clínico diferenciar esses 3 suspeitos, quais seriam os pontos-chave? O guia rápido se basearia em 3 perguntas. Dói, como é a ferida e os gânglios. Para o crâncroide, a palavra-chave é dor, úlcera dolorosa com fundo sujo e bordas solapadas. E se houver gânglios aumentados, eles também doem. A pista do laboratório é o cardume de peixes. Certo. Suspeito número 1, o barulhento e doloroso. E o segundo? Para a donovanose, a palavra-chave é úlcera. Uma úlcera indolor, vermelha viva, que sangra fácil e cresce de forma lenta e implacável, destruindo o tecido. O foco está na lesão de pele. Os gânglios são coadjuvantes, se é que aparecem. Ok. Suspeito número 2, o destruidor silencioso. E o terceiro? Para o linfogranuloma venéreo, o LGV, a palavra-chave é linfonodo. A lesão inicial é uma miragem, pequena, indolor e passageira. O verdadeiro show começa semanas depois, com gânglios inguinais muito grandes e dolorosos que podem se fundir e vazar. O sinal do sulco, onde o ligamento inguinal divide a massa de linfonodos, é um achado clássico. Perfeito. Fica claro que entender essas personalidades distintas não é só um exercício para passar numa prova. Isso tem um impacto direto em como um paciente é tratado e na saúde pública como um todo. Sem dúvida. E isso nos leva a uma questão mais ampla e muito relevante hoje em dia. Em muitos sistemas de saúde, por uma questão de praticidade e rapidez, o tratamento de ISTs é feito com base no que a gente chama de abordagem sindrômica. Que é basicamente tratar com base no conjunto de sintomas, né? Uma úlcera é uma úlcera, um corrimento é um corrimento, sem necessariamente esperar por um teste de laboratório que diga exatamente qual bactéria ou vírus está causando o problema, certo? O objetivo é tratar rápido para curar a pessoa e impedir a transmissão.
Exato. É uma estratégia de saúde pública extremamente importante e eficaz em muitos cenários. Mas, ao dissecar as diferenças sutis que a gente viu hoje, surge uma reflexão. A gente viu que uma úlcera genital pode ser 3 coisas completamente diferentes, com prognósticos e complicações distintas. E isso nos leva a uma pergunta final para quem nos ouve refletir. Sim, em um mundo onde doenças que eram raras em certas regiões, como o LGV, estão ressurgindo em novas populações e onde quadros de STs podem até mimetizar outras condições, como a doença de Crohn intestinal, por exemplo, a questão que fica é: até que ponto a abordagem sindrômica, que agrupa os problemas em caixas de sintomas, continua sendo suficiente? E qual o valor e o custo de insistir em um diagnóstico etiológico preciso, que identifica o agente específico, mesmo quando os recursos são escassos? Não há uma resposta fácil. É o eterno equilíbrio entre a agilidade necessária para a saúde da população e a precisão desejada para a saúde do indivíduo.